Oi, gente! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Eu me chamo Daniela Rocha e você já sabe porque tá aí na legenda e na thumbnail também o assunto que nós vamos tratar hoje, né? Um assunto polêmico e eu tô meio que me preparando aí o corinho pra apanhar um pouquinho de terraplanista, mas dane-se! Pois é, hoje eu quero falar sobre o terraplanismo e a Bíblia, né? Será que a Bíblia realmente diz, né, que a Terra é plana? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? A maioria dessas pessoas que eu vejo que acreditam no terraplanismo, de maneira geral, elas se dizem cristãs e dizem que é porque a Bíblia apoia isso, esse tipo de hipótese, né? Aproveitando logo esse comecinho de vídeo que a gente, né, faz essa introdução, gostaria de ressaltar aqui que eu não pretendo trazer aqui dados históricos de quando começou, quem é a pessoa, a cabeça nisso tudo, quem começou, enfim, a levar adiante esse tipo de ideia sobre terraplanismo, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil das pessoas que acreditam na Terra plana, onde essa ideia começou e de onde ela tem se expandido e o que ela anda fazendo aí pelo mundo, eu recomendo você assistir um documentário que tem na Netflix, chama-se Terra Plana, e vale muito a pena assistir esse documentário, e nele mostra um pouco, né, do que essas pessoas acreditam, qual é o perfil dessas pessoas, e o que é legal também é que eles mostram o que eles andam fazendo, né, as tentativas de tentar provar, né, a teoria deles de que a Terra é plana. E o que eles já fizeram, se eles já conseguiram algum resultado, enfim, é muito bacana mesmo, eu recomendo você assistir. Dito isto, eu me inspirei em fazer esse vídeo aqui hoje porque eu tava assistindo esses dias aí alguns vídeos no YouTube e um deles me chamou a atenção, foi do canal Física e Afins, e lá a Gabi, ela comentou uma coisa interessante, assim, ela disse, né, grande parte das pessoas que levantam essa bandeira do terraplanismo, elas são cristãs, né? E no meu último vídeo eu falei alguma coisa sobre isso e muitos cristãos se manifestaram dizendo que não é uma unanimidade no mundo cristão, etc. Então vocês, né, deveriam também se levantar, não só a gente, os cientistas e tal, mas até os cristãos também, para deixar isso claro, para que as pessoas saibam que a Bíblia não diz isso como essas pessoas estão dizendo, se é que realmente não diz. Enfim, ela é uma física, ela é uma cientista e ela não lê a Bíblia, ela não é cristã, então realmente ela não sabe, ela não pode defender algo que ela não conhece. Mas, como eu conheço um pouco, né, gente, eu sou cristã, eu não vou dizer nunca que eu conheço tudo, porque ninguém conhece tudo de nada, entendeu? Então, assim, o pouco que eu conheço, eu tô trazendo aqui pra dividir com vocês, pra finalmente revelar, né, se a Bíblia fala que a Terra é plana ou não. Tem muita gente que pensa o seguinte, que acredita no terraplanismo, costumam dizer que o livro de Gênesis, fala que a Terra é plana. Eles acreditam que só no modelo de Terra plana é que poderia ser criado da forma que está ali descrito no livro de Gênesis. Primeiro lugar, no livro de Gênesis, né, principalmente no primeiro e segundo capítulo, que o primeiro retrata a criação do universo, do planeta Terra, e no segundo ele esmiuça melhor a criação do homem e da mulher. Mas, gente, em momento nenhum esses capítulos da Bíblia vão falar sobre formato da Terra. Aproveitei aqui rapidinho para pegar minha Bíblia, tá meio manchadinha, mas eu gosto dela. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, a palavra ela diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O que isso significa na prática? Não sei, talvez depois, né, desse start de Deus de querer criar ali a terra, ele tenha dado o formato. O fato é que isso não diz em momento nenhum
né, o formato da Terra, que ela era redonda, que ela era em disco, que ela era quadrada ou qualquer coisa desse tipo. O livro de Gênesis, ele não traz essa informação e a teoria criacionista, ela também não defende esse ponto de vista, tá? E como a gente já sabe, porque eu já citei num outro vídeo que eu falei aqui sobre a questão das escrituras, é sempre bom lembrar também que a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus, mas ela também é um livro histórico, né, que contém ali a cultura de pessoas, que foi escrita por pessoas de diversas escolaridades, vamos dizer assim, diversos conhecimentos, ou seja, desde eruditos escreveram a Bíblia, como, por exemplo, Salomão, né, o próprio rei Davi, o próprio Paulo também, que era alguém muito estudado, quanto pessoas mais simples, como Amós, que era um vaqueiro, Pedro, né, que era pescador, era alguém simples. Então a gente vê que a Bíblia, ela não tinha essa coisa de um padrão apenas pessoas super cultas podiam escrevê-la, né? Não, Deus usava quem ele queria, da forma que ele queria, e ele capacitava essas pessoas, né? Mas entenda, ele capacitava essas pessoas dentro de suas limitações. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa analfabeta, né? Deus não vai deixar de me usar porque eu sou analfabeta, porque eu não tenho escolaridade, óbvio que não, né? Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele vai me usar dentro das minhas capacidades ali. E tem uma frase que o Leandro Quadros, ele fala, que eu acho bem interessante, que resume bastante isso que eu acabei de falar aqui, que é, abre aspas, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. Deus não tira a personalidade do profeta. Tá? Então, se você pode ver, é bem interessante ler a Bíblia por isso, porque você vai ver ali os detalhes de cada autor, o toque de cada autor, a personalidade, o jeito de falar e etc. Então, eram todos cristãos, todos guiados por Deus, mas não eram robôs. Deus não robotifica as pessoas. Aliás, ele criou a gente com essa versatilidade toda, não é à toa, né? Citando aqui mais um ministro muito relevante no meio cristão, o reverendo Nicodemos, ele diz assim: a Bíblia foi escrita da perspectiva do observador. Deus acomoda a linguagem dele ao conhecimento da época em que a Bíblia foi dada, em que aquela palavra ali foi escrita por aquele indivíduo. Então, pra gente dar segmento, deixa eu falar uma coisa também que é muito importante aqui. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fale explicitamente, pelo menos, que a Terra é plana. Não passam de conjecturas e de interpretações que as pessoas têm, mas a Bíblia em si, até porque ela não se propunha a isso, ela não tá ali, ela não foi escrita nem para ser um livro científico, porque a Bíblia não é ciência, e muito menos para desvendar coisas que Deus nos capacitou para desvendar depois. Vamos lá a alguns versos que essas pessoas terraplanistas costumam usar como um verso que talvez atestaria que a Bíblia diz que a Terra é plana. Eles usam muito o Salmo 143, verso 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Eu confesso que foi inevitável não rir dessa passagem. Quer dizer, não da passagem, da interpretação que as pessoas têm dessa passagem. Porque assim, é tão claro o que ela tá falando, que eu fico até, não sei porque a pessoa entendeu que ele tava falando de terra plana aqui. O salmista, ele tá falando, né, que ele quer fazer a vontade de Deus, que ele quer andar num caminho reto, num caminho, o que significa? É uma linguagem simbólica, gente, né? Então ele tá falando aqui, né, de maneira figurativa, que ele quer andar num caminho reto, num caminho honesto, num caminho justo, né? É disso, e não falando que a terra é plana. Meu Deus! Jó 37, 18. Também é um verso muito utilizado para dizer que a Bíblia está dizendo que a Terra é plana. Diz assim: ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? É uma pergunta. Essa é uma pergunta de Eliú. Vocês sabem a história de Jó, né? Jó tá ali passando por algumas provações, doente. 3 amigos dele vêm apoiar e aí começa uma discussão sobre uma questão filosófica mesmo. Por último me aparece Eliú e ele vem questionar a Jó, né? Aí ele faz esse questionamento por si. Jó estava com Deus estendendo o firmamento que é sólido como espelho fundido, né? O que eu vejo nesse verso é um verso que fala
sob a perspectiva de uma pessoa, do que ela enxerga sobre aquilo, sobre o mundo. Lembra, culturas fechadas, culturas que ainda não têm tanto conhecimento acerca do mundo, do universo, das coisas, que é o caso aqui das culturas que são descritas na Bíblia e em outros livros mais antigos. A gente vê ali a pessoa falando daquilo que ela percebe do universo. Então, quando ele olhava assim à volta dele, ele provavelmente achava que o firmamento era algo duro, que se podia tocar. Então, assim, não vejo isso como um verso que está ali criando, né, uma certeza de que a Terra é ou não o formato que seja. Tem o Salmo 19:6, que diz assim: principia numa extremidade à outra dos céus e vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Aí eu acho que porque fala aqui da extremidade à outra dos céus, né, a pessoa entendeu aí que estava se falando de se tem extremidades, tem borda. Se tem borda, não pode ser redondo. Acho que seria isso aí a ligação que essas pessoas devem fazer, porque o verso em si, como vocês estão vendo, não está dizendo nada, absolutamente nada sobre o formato de qualquer coisa. Mas eu vou ser até um pouco repetitiva aqui, lembrando que a gente usa, nós seres humanos usamos linguagens também figurativas, né, simbólicas. Por exemplo, a própria Bíblia, lá em Apocalipse, tem um versículo que ele fala assim, que Deus enviou 4 anjos aos 4 cantos da terra, né, para segurar e tal, enfim, 4 cantos da terra. Então, se a gente parte desse pressuposto de ficar entendendo da forma que se bem quer o que a Bíblia está falando, na verdade a gente iria, né, de certa forma dizer que ela estaria se contradizendo, a Bíblia estaria se contradizendo nesse ponto, já a Bíblia aí estaria dizendo que a Terra tem 4 cantos. O único formato geométrico que eu conheço que tem 4 cantos seria aí ou quadrado ou retângulo, né, que tem 4 cantos. Então seria isso, a Terra seria um quadrado, não um disco redondo, entendeu? Então parem de colocar coisas que não existem na Bíblia. Em contraponto a esses versos que eu li, vamos ler aqui o verso 40 de Isaías, que diz o seguinte, né? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, se for por esse pensamento, a gente vai entender aqui, através do verso 22 do capítulo 40 de Isaías, que a terra é redonda, porque ele fala aqui da redondeza da terra. Mas, gente, nem esses versos, nem os profetas bíblicos estavam realmente interessados em passar algum tipo de conhecimento científico sobre a forma da Terra. Porque eles, naquela época, talvez nem tivessem essa informação de maneira clara, talvez nem fosse discussão deles. Então, eu acho que naquela época a questão do formato da Terra nem era uma questão para eles. Só que todas essas dúvidas que se tinha no passado já foram sanadas a partir do momento em que começaram a fazer experimentos científicos para poder realmente entender qual era o formato que poderia explicar todos os fenômenos que aconteciam aqui na Terra. Então chegaram finalmente a esse resultado, né? E do formato da Terra, inclusive fotos que a gente sabe que os terraplanistas não acreditam, porque acham que existe uma grande conspiração entre a NASA e outras agências no mundo todo. Enfim, eu não sei como é que eles conseguem acreditar nisso, que é mais difícil do que acreditar que a Terra é esférica, né? Porque Deus, ele pode todas as coisas. Se a gente está dizendo que a Terra é um disco porque não teria como isso e aquilo, eu acho que a gente está limitando o poder de Deus, porque se Deus é poderoso, eu acredito que Deus criou todas as coisas, meu bem, pode criar tudo do jeito que ele quiser e, enfim, para de surtar, para de surto coletivo. Então, definitivamente não. A Bíblia não fala, não tem como comprovar que a Terra é plana porque a Bíblia diz. Sim, porque ela não diz. E posso dizer uma coisa? Isso é irrelevante. Talvez por isso que ela não dissesse nada, que ela não tenha dito nada, porque realmente é irrelevante para a salvação. Quer dizer, então, porque a Bíblia não fala que a molécula da água é uma H2O, isso não existe, não é verdade, porque não está na Bíblia. Então,
amor de Deus, né? Você acha mesmo que Deus ia estar lá escrevendo esse tipo de coisa que ele nos capacitou para descobrir? Não tem sentido nenhum. Então, para que ele deu inteligência pra gente? Pra usar pra quê? Pra guardar no bolso? Porque se ele deu a gente capacidade de entender, de entendimento, de conhecimento, é para que a gente fosse desvendando as coisas. Olha que Deus lindo e maravilhoso, né? Eu gosto disso, sabia? De não saber e ir conhecendo as coisas. Maravilhoso. E outra coisa que me preocupa muito, sabe? Sobre essa questão do terraplanista, né? Do terraplanismo. É que eles acham mesmo que há uma conspiração de diversos países para não divulgarem o verdadeiro formato da Terra. Não sei. Mas eles acham isso. Com que objetivo iria se esconder esse tipo de coisa? Formato da Terra, né? E outra coisa também que as pessoas muitas vezes não se questionam, mas deveriam, né? Conhecendo o ser humano como a gente conhece, supondo que houvesse uma conspiração, essa conspiração, gente, já teria caído por terra há muito tempo. Sabe por quê? Porque você não tá guardando o segredo da sua irmã, né? De igreja, que tá ali lhe confidenciando as coisas. Você imediatamente já liga pro grupo de oração pra pedir oração, contando lá a fofoquinha da irmã. Agora você acha mesmo que vários alguéns, né? Porque olha quantas pessoas teriam que saber da verdade para esconder essa verdade. Gente, isso já teria sido vazado. Então não dá. Você não tá guardando o segredo da sua amiga. Imagina uma conspiração nesse nível. Não tá. Então, assim, para finalizar, essa questão do formato da Terra já está mais do que resolvido há muito tempo. Inclusive, eu vou aproveitar, já que estou falando desse assunto, vou deixar aqui embaixo linkado alguns vídeos que eu achei muito interessantes, com mais dados científicos, né? Porque aqui eu não tô falando de dados científicos, eu tô trazendo mais o que a Bíblia fala sobre, mas eu vou linkar aqui alguns vídeos que eu pesquisei no YouTube que eu achei interessante, que vale a pena, se você tá buscando realmente uma resposta sobre isso, vale a pena você dar uma assistida, tá bom? Tudo com dado, embasamento, porque eu acho que isso é importante, tá? Principalmente numa época que a gente tá vivendo, que tem tanta fake news sendo difundida aí. Não precisa questionar o que já está bem explicado e que no final das contas não vai implicar em nada na sua fé. Agora, se mesmo assim você não quiser acreditar nas provas que são dadas aí, se você acha que é tudo uma conspiração, tudo faz parte de uma conspiração mundial para te enganar o formato da Terra, tudo bem, continua aí acreditando que a Terra é plana, não tem problema nenhum. Agora, só não use como apoio para isso, para suas hipóteses, para suas ideias mirabolantes, a Bíblia, porque nela você não encontra apoio para isso, tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta aqui embaixo quais são as suas curiosidades sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida que a Terra realmente ela é esférica. Se você é um terraplanista e tá aqui assistindo, beijo redondo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!